único. O que é regime jurídico único? Esse regime é estatutário, como sempre foi, ou é o regime trabalhista, o regime normal de todos os servidores? O que é regime jurídico único? Qual regime jurídico? Porque existem dois regimes, o estatutário e o trabalhista. Aqui se fala em regime jurídico único, qual deles? E há uma luta a respeito disso. A minha convicção, à luz da interpretação sistemática, é que se trata, nesse caso, do regime estatutário, que é o regime típico, próprio e adequado ao serviço público. Mas há uma história nesse dispositivo. No momento de votação da Constituição, para se conseguir a maioria necessária à aprovação de determinados textos, existe um processo de negociação. E havia uma controvérsia insuperável a respeito desses dois regimes. Devia ser o estatutário ou devia ser o trabalhista? Chegou-se ao seguinte acordo: vamos colocar uma expressão dúbia. E colocaram a expressão dúbia, regime jurídico único. Isso está dando um problema terrível, está causando problemas imensos. Então está na hora, se tiver que fazer uma revisão, de acabar de uma vez com essa dubiedade que não mais se justifica e especificar de uma vez que se trata do regime estatutário. No tocante, agora eu vou tocar num ponto nevrálgico da Constituição. Existe um problema muito sério na Constituição, existe um tema que está agora em debate e que suscita paixões e que quem tiver o mínimo de prudência não fala nele. Mas eu não tenho prudência nenhuma, meu amigo Tidiri Saboteiro sabe que eu sou um tanto quanto atrevido. E muito. E muito. Nessas alturas não tenho muito o que perder, não, porque eu já estou marcado por defender essa posição. É a questão do funcionamento do Poder Judiciário. Nós sabemos que existe a teoria da separação de poderes, que os poderes são independentes, a autonomia dos poderes. Autonomia não é soberania. Autonomia é uma margem de liberdade, nunca liberdade absoluta. No nosso sistema atual, o Poder Judiciário controla, interfere, atua sobre os outros poderes, mas ele não recebe a influência de ninguém. O funcionamento do Poder Judiciário não tem interferência de ninguém. O Poder Judiciário é o único poder absoluto existente na Constituição. E qual é a consequência disso? Independente da vocação, da dedicação pessoal de determinados juízes, específicos juízes e específicos membros da magistratura, eu não quero aqui ser injusto e ficar acusando pessoas, não é isso. O que eu quero dizer é que está patente, está na nossa vista, está na nossa cara, está diante de todos nós, que o Poder Judiciário não funciona, que nós estamos negando o mais elementar dos direitos, que é o direito à jurisdição. O funcionamento tardio do Poder Judiciário é injusto. É injusto. Não se faz justiça tardia. Isso dizer que a justiça tarda, mas não falha? Falha sim, porque quando ela tardia, ela já falhou. Nós sabemos que é um problema muito sério de funcionamento da justiça. Quem milita na área sabe que existem mil problemas de funcionamento, de influências de toda ordem. Não há um advogado que não tenha processo de andamento aguardando sentença há sei lá de tempo. A máquina não funciona. Não funciona a contento de próprios juízes fazem isso. Mas há um problema muito sério. Ninguém pode criticar isso. Quem criticar isso vai se dar mal. Eu já sei disso. Vou só voltar no fato para ir muito longe. Havia em São Paulo um juiz sabidamente mal. As promoções do Poder Judiciário se fazem por merecimento e por antiguidade. Esse juiz, evidente, não tinha merecimento algum, não tinha condição nenhuma. Mas então ele poderia ser promovido por antiguidade.
O normal é que a promoção por antiguidade seja automática. Mas o merecimento depende de um reconhecimento do mérito, coisa que ele não tinha absolutamente. Mas a antiguidade é automática. Quando chegou a vez dele ser promovido por antiguidade, o tribunal pode negar essa promoção por razões fundadas. Era voz corrente, que era um mau juiz, era um juiz que tinha lá comportamentos incríveis, mas o advogado prudente nunca vai denunciar um juiz. Eu procurei autoridades judiciais para dizer que no processo meu estavam acontecendo coisas incríveis. Mostrei que realmente havia um comportamento estranho ali, extremamente suspeito, para dizer o mínimo. E recebi a seguinte resposta: vocês, advogados, reclamam do juiz, mas vocês não têm coragem de representar normalmente. Bom, o problema é esse. Aí ouvi o seguinte: a sua representação, se você formalizasse uma representação, isso seria um serviço ao Poder Judiciário. E lá fui eu para o meu escritório, formalizei a representação. Com a representação que eu formalizei, o comportamento desse juiz foi discutido no tribunal, e o tribunal conseguiu aquilo que precisava para bloquear o prosseguimento na carreira desse mau juiz. Tendo bloqueado a sua carreira, ele contou com o repúdio dos membros do tribunal, não lhe restou outra alternativa senão pedir a sua aposentadoria. Ele já tinha tempo para isso. E pediu. No último dia de judicatura, ele despachou o meu processo. Julgou o meu processo. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Alguém é capaz de adivinhar o que aconteceu? Tá? Agora eu vou conseguir anular essa sentença. Vou conseguir, daqui uns 10 anos mais ou menos eu consigo anular a sentença. Aí começa tudo de novo. Então é um problema muito sério para o advogado enfrentar questões desse tipo. Mas apesar de tudo, não é possível calar diante do momento dele. Porque, embora a prudência... Acho que parou o microfone. Agora na hora. É hora de abrir o jogo e de falar o que deve ser dito. Em matéria de funcionamento do Poder Judiciário, nós não temos nenhuma maravilha. Realmente o funcionamento é muito ruim, todo mundo sabe disso. Então é hora de pensar muito seriamente no controle externo, mas não no controle externo do Poder Judiciário. Vamos deixar bem claro. Ninguém pretende interferir na livre convicção do juiz no momento de julgar. Mas é preciso interferir na administração da justiça. A administração da justiça é atividade administrativa como qualquer outra. Fiscalizar a administração é uma das atividades mais elementares do sistema democrático. Então, a administração da justiça não pode ficar sob uma direção puramente corporativista. A sociedade, o destinatário da prestação jurisdicional, tem direito de se manifestar sobre isso. A justiça não funciona sozinha, a justiça não é algo que pertence ao juiz. A justiça não funciona sem um advogado. O advogado é essencial à prestação jurisdicional. A justiça não funciona sem a presença do Ministério Público. Ora, se a responsabilidade pela prestação jurisdicional é de advogados, promotores e juízes, por que só os juízes decidem sobre a administração da justiça? É hora de ter, pelo menos, uma participação de advogados e de promotores na administração da justiça. Isso, de maneira nenhuma, interfere na autonomia do Poder Judiciário. Porque a autonomia do Poder Judiciário se revela no momento de julgar. No momento de julgar, e ter a sentença, o juiz tem que ser livre. Ele não pode sofrer pressão alguma. Aí ele tem que ser livre, porque senão nem se justifica a existência do Poder Judiciário. Ele é da essência do Poder Judiciário que ele seja livre, que ele seja autônomo, que a decisão flua da convicção do juiz. Então não se pensa absolutamente em ferir a autonomia do Poder Judiciário, mas é absolutamente essencial uma participação dos outros
participantes na administração da justiça. Outro assunto que merece cuidado, poderia ser objeto de modificação, é a integração do sistema previdenciário. Nós temos um problema muito sério hoje no Brasil, que é a previdência. Existe um sistema previdenciário dos funcionários públicos e existe um outro sistema previdenciário dos trabalhadores em geral. O sistema previdenciário no Brasil é realmente vergonhoso. Vergonhoso. O que há de desvio em matéria previdenciária não é brincadeira. Todo mundo sabe que o ministro da Previdência vive dizendo frequentemente que não pode ser concedido um determinado aumento, um determinado percentual de ajuste, uma determinada vantagem, porque a Previdência Social não aguenta, porque a Previdência Social não tem dinheiro para pagar. Vocês sabem quem é o maior devedor da Previdência Social? É o governo federal. O maior devedor da Previdência Social é o governo federal. O camarada que está dizendo que não tem dinheiro é o sujeito que devia pôr dinheiro lá e foi. Quem rouba os trabalhadores no Brasil é o governo federal. E isso tem que ser modificado. Não é possível. Previdência é algo fundamental. O trabalho é, ao mesmo tempo, um direito e um dever social. Mas aquele que trabalha, aquele que produziu, aquele que deu sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade, tem direito a uma aposentadoria, a uma cobertura que lhe permita desfrutar na velhice o fruto do seu trabalho. E o que nós temos em matéria de previdência? Quem pode viver de aposentadoria? O aposentado no Brasil é um condenado. Quem se aposenta está condenado a ser mendigo se não tiver outra fonte de recursos. Então, uma das maiores injustiças sociais aqui é a questão da previdência social. E isso deve ser modificado, isso precisa ser modificado. Outra coisa que não tem nenhum cabimento que seja mantido nessa Constituição, não é só que pode ser modificado, que precisa, é a questão das medidas provisórias. Medida provisória não tem nenhum sentido. A medida provisória é o substituto nessa Constituição da antiga do 84 constitucional. Quer dizer, a vontade do presidente da República acima de todas as coisas. No sistema anterior, nós tínhamos o decreto-lei, já era uma coisa muito forte, era uma manifestação muito forte da vontade do presidente da República. Os constituintes aboliram o decreto-lei, porque era absurdo, e esqueceram de tirar a medida provisória. A medida provisória tinha sido prevista porque essa Constituição, quando começou a ser feita, ela tinha uma tendência parlamentarista. No governo parlamentar, no sistema parlamentarista, se justifica a medida provisória. Porque quando uma medida provisória é rejeitada, o governo cai. No sistema previdencialista não tem sentido algum a medida provisória, era só um ato de força. E continua aí, sendo utilizada largamente. Então a medida provisória tem que ser modificada. Existem algumas coisas que não devem ser modificadas, que não podem ser modificadas. E eu vou me referir apenas a duas delas, que já estou me alongando um bocado. A primeira coisa que não pode ser modificada é a estabilidade dos servidores públicos. Vocês vão me perguntar, mas o que eu tenho com isso se eu não sou servidor público? Todo mundo tem que ter com isso. Todo mundo tem que ter com isso, porque os serviços públicos são serviços públicos, porque são essenciais. Os serviços públicos são aqueles absolutamente essenciais para o funcionamento da coletividade, para o funcionamento do conjunto social. E o serviço público não funciona senão através do trabalho de servidores públicos. Então, os servidores públicos são trabalhadores qualificados, são trabalhadores de cujo desempenho depende do bem-estar da coletividade. E com uma agravante, o Brasil é um país de tremendas injustiças sociais, de tremendos desequilíbrios sociais e econômicos. E quem mais precisa do serviço público são aquelas camadas da população menos atenuadas. Então, são exatamente os pobres que precisam muito mais do serviço público e precisam que o serviço público seja eficiente, que o serviço público funcione frente às suas finalidades. E isso tem muito a ver com o desempenho do funcionário público, tem muito a ver com a questão da estabilidade. O que é estabilidade? É o seguinte, o
funcionário público que ingressa no serviço público mediante concurso público, não é qualquer um, é para todos. É só para quem ingressa mediante concurso público. Quem ingressa mediante concurso público e durante 2 anos fica em estágio probatório, em observação durante 2 anos, para saber se realmente é um bom funcionário. Se passados esses 2 anos, chega à conclusão que ele desempenha bem suas funções, que ele pode continuar lá, ele adquire estabilidade. Estabilidade é o direito de não ser posto fora do serviço público, a não ser que cometa um delito, uma falha funcional, uma infração punível com a pena de demissão. Mesmo assim, mesmo que algum funcionário cometa um delito, uma pena punível com a pena de demissão, ele tem direito à defesa. O elementaríssimo direito de defesa. Quer dizer, ninguém, sendo estável, pode ser posto fora do serviço público se não tiver cometido uma falha sancionável, punível com a pena de demissão, uma falha grave, punível com a pena de demissão, apurada no devido processo e que se assegure ampla defesa. Por que existe essa figura da estabilidade? Exatamente para evitar que o funcionário público fique sujeito aos azares da política. O sistema democrático é aquele que se caracteriza pela alternância no poder. Uma hora para uma corrente política, outra hora para outra corrente política. Se nós tivéssemos aqui um regime ditatorial, um regime de partido único, então não havia esse problema, estavam sempre as mesmas pessoas saindo no poder. Mas no sistema democrático existe essa alternância do poder. E o funcionário não pode ficar sujeito aos azares da política. Subiu um determinado político, então ele tira todos os que estão lá e põe todos os seus apaniguados. Na eleição seguinte, venceu a oposição, faz uma derrubada de todos aqueles que estão lá e põe outros funcionários. Como é que nós vamos conseguir profissionalização? Como é que nós vamos conseguir que o funcionário realmente se aperfeiçoe no serviço e possa prestar um serviço com regularidade? E tem mais. E tem um outro ponto muito importante. Suponhamos que o funcionário não seja estável, que o funcionário não tenha essa garantia, que o funcionário possa ser posto na rua pela simples vontade do dirigente. Esse dirigente pretende fazer uma falcatrua, pretende fazer um negócio escuso, quer praticar um ato de corrupção. E diz ao funcionário, olha, você vai me ajudar a fazer isso aqui. Você vai falsificar um documento aqui. Se não falsificar, está na rua. E aí, como é que fica o funcionário? Que tem uma família, que tem responsabilidade, que tem encargos, diante de uma pressão desse tipo. Agora, é muito importante a questão da estabilidade, porque numa situação desse tipo, quando o funcionário tem estabilidade, se ele for pressionado para praticar um ato indecoroso, um ato de corrupção, ele pode dizer, não, isso não faço. Ele pode até denunciar a quem de direito, e existem canais para isso, aquela tentativa de corrupção, aquela proposta indecorosa. Então, a estabilidade do funcionário tem muito a ver com a carreira do funcionário. Ninguém faz carreira se não for estável. A estabilidade do funcionário tem muito a ver com a qualidade do serviço prestado pelo funcionário que vai ganhando experiência cada vez mais. E a estabilidade tem muito a ver com a manutenção de um padrão de decência, de um padrão de moralidade na administração pública. Esse assunto está sendo tratado entre nós com uma irresponsabilidade fantástica. Tenho ouvido muita gente dizer por aí que a estabilidade é o mal maior no funcionalismo, que tirando a estabilidade o funcionalismo vai ficar uma maravilha. Não vai, é exatamente o contrário. A estabilidade é fundamental para o bom funcionamento da administração pública. Outra coisa que não pode ser modificada, que também se fala muito em modificar, é a questão da distribuição da receita pública. Explico. A Constituição tem um sistema em função do qual a União pode cobrar certos tributos, o Estado pode cobrar certos tributos, o município pode cobrar outros tributos. Ela distribui competências tributárias, capacidade de captar recursos. Além disso, tem um sistema de compensação, que são fundos de compensação, fundos de participação, que devem fazer correções desse processo. Mas, de qualquer maneira, é a Constituição que prescreve, que estabelece regras em função das quais a União tem um certo percentual de participação em tudo aquilo que se arrecada
O Estado tem um certo percentual de participação e o município tem um outro percentual de participação. Nos tempos da ditadura, essa coisa funcionava da seguinte maneira. A União tinha 70% da receita nacional. O Estado tinha 20% e o município 10%. Ou seja, a União tinha dinheiro sobrando. O município era indigente, era insuficiente, não tinha direito de dinheiro para nada, e o Estado mal se aguentava nas pernas. Qual era a consequência disso? O município está cheio de encargos, a população pressiona o prefeito de fazer isso ou aquilo. Mesma coisa com o governador. Se o prefeito e o governador precisam de recursos e não tem, o que eles podem fazer? Pedir recursos ao governo federal. Ora, quem pede se submete. Aquele sistema de distribuição perverso, concentrando 70% nas mãos da União e uma miséria para o Estado e o município, era um esquema de dominação política. Era um jeito de fazer com que os governadores fossem independentes do presidente e que os prefeitos fossem independentes dos governadores e do governo federal. Era um esquema puro de dominação que tinha muito a ver com a ditadura, era até coerente com a ditadura. Mas nessa Constituição, com a reimplantação da democracia, esse quadro mudou. Hoje os municípios têm recursos bem mais decentes, eu não sei exatamente qual é o percentual, mas melhorou muito a situação dos municípios e melhorou bastante a situação dos estados. A União tem recursos suficientes para o desempenho das suas atividades. A União perdeu o dinheiro da corrupção. A União perdeu o dinheiro que ela usava para comprar consciência. A União perdeu o dinheiro que ela usava para comprar submissão política. Então, hoje nós temos um quadro digno decente, que permite realmente que os recursos sejam utilizados porque tem condições de melhor utilizar e está sujeito à fiscalização. No entanto, isso é algo que se pretende mudar. E há um perigo muito grande que seja mudado para voltar ao antigo sistema de dominação política. E essa é uma das razões pelas quais eu tenho uma desconfiança muito grande com relação a essa propalada revisão constitucional. Enfim, para concluir, vamos deixar as coisas bem claras. A revisão que se pretende fazer é inconstitucional, será uma violência. O fato de não haver uma revisão não impede uma atualização do texto constitucional, porque isso pode ser feito através do sistema nela previsto, que é o sistema das emendas constitucionais. Quer dizer, não se diga que sem a revisão essa Constituição ficará desatualizada. Não ficará. Aliás, ela não tem possibilidade alguma de ficar desatualizada, porque a maioria dos textos legais previstos aqui, e que deveriam ter sido feitos pelo Congresso, não foram. O Congresso não cumpriu a sua parte, o Congresso não produziu as leis que deveria produzir e não tem moral alguma para dizer que essa Constituição não funciona. Cumpra o seu dever primeiro, para depois criticar o resto. Enfim, há muita coisa muito mais importante a fazer, do ponto de vista estritamente jurídico, a revisão é inconstitucional e o Congresso está devendo as leis que devia ter produzido. Além dessa inconstitucionalidade, eu sou contra a revisão numa perspectiva jurídica, eu também sou contra a revisão numa perspectiva mais ampla, numa posição que pode dizer política. A revisão é totalmente inconveniente. Primeiro, porque ela restaura o mito aqui da reforma como solução. Nós temos uma mania no Brasil que quando algo não está funcionando, vamos mudar a lei. O que precisa mudar é a conduta das pessoas, é a postura das pessoas. É preciso assumir responsabilidade, é preciso assumir uma dignidade que lamentavelmente não existe entre nós. Então não é mudando a Constituição que nós vamos resolver os problemas. Nós não cumprimos o que está escrito nessa Constituição. Nós ainda não cumprimos. E essa revisão vai ter um segundo inconveniente, ela vai adiar o processo de produção de toda a legislação complementar. Isso que não foi feito até agora, no momento que a Constituição for revista, vai começar tudo de novo. Existe uma série de leis aqui previstas e que deveriam ter sido produzidas e não foram,
que no momento que a Constituição for revista, essas leis que já estão tramitando há muito tempo, elas terão que ser arquivadas, o processo começa tudo de novo. Então nós vamos atrasar muito o cumprimento da Constituição. Há um outro problema muito sério. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, houve um intenso debate, uma participação popular, audiências públicas e tal, e em alguns pontos, uma determinada corrente foi vencida, em outro ponto, uma outra corrente foi vencida. Essa possibilidade de uma revisão ampla que se afigura vai reacender todos aqueles revoltidos. Então vai haver uma luta tremenda de novo, nós vamos ter embates terríveis e ninguém sabe até onde vai parar essa emenda, essa revisão constitucional. O Congresso pode dizer que ela começa em outubro, mas quando é que ela termina? Não tem prazo fixo para terminar. Nós temos uma campanha eleitoral no ano que vem, nós temos a reformulação total do quadro político no Brasil no ano que vem. E como é que é? Como é que nós vamos ter eleição em meio a uma reforma constitucional? Como é que nós vamos ter uma eleição se nós nem vamos saber quem vai ser eleito, quem pode ser eleito, que cargos vão permanecer ou quais não vão permanecer? Se nós estamos em meio ao processo, não há como fazer eleição. E não fazer eleição é golpe. Não fazer eleição é um ato de ditadura. Então, essa revisão constitucional coloca em risco a própria estabilidade das instituições. Alguns parlamentares respondem a esse argumento da seguinte maneira: não, esse risco não existe. Porque nós convencionamos já que a revisão vai começar em outubro e nós vamos terminar num determinado prazo, até o fim do ano. Porque as lideranças já se acertaram com relação à decisão de determinados pontos. Então já há um acerto de lideranças para que esse processo seja feito rapidamente. Não há perigo algum de ultrapassar o fim do ano. Ora, isso é pior ainda, porque isso é um pacto de elite, isso é uma traição. Isso é uma traição com relação àquilo tudo que foi discutido durante a Assembleia Nacional Constituinte, com intensa participação popular. Se as lideranças já fizeram um acordo, esse acordo atacaria a vontade popular. Esse acordo de lideranças é pior ainda que a luta, porque pelo menos na luta democrática, o acordo de lideranças é totalmente antidemocrático. Agora, o que me preocupa acima de tudo é a qualidade dos revisores. Além de não ter credenciais, além de não ter legitimidade para mudar a Constituição, os membros do Congresso Nacional não receberam poderes constituintes, não foram eleitos para isso. Além de não ter legitimidade, é um problema muito sério de qualidade. É um problema muito sério, porque muita gente lá, a grande maioria, está presa a interesses, está presa a compromissos que foram assumidos no momento da eleição. Existem parlamentares do melhor, existem parlamentares realmente de uma dignidade exemplar. A gente não pode cometer a injustiça de dizer que nenhum político presta. Isso é uma tremenda injustiça. A injustiça é uma bobagem muito grande, porque não existe governo democrático sem político. Eu espero que daqui saiam muitos políticos que vão dignificar a função pública. E eu tenho um aqui na minha frente, o Divino Saboteiro, que deu um exemplo de dignidade, de honestidade, de trabalho nos cargos que exerceu. Então, o político não é necessariamente um criminoso. Alguém que vai fazer mal para o país. Política é fundamental. Sem política não tem democracia. O problema são os políticos que estão lá, que foram eleitos por um sistema eleitoral totalmente viciado, por um sistema eleitoral matizado pela corrupção, pelo uso de dinheiro, pela compra de votos. Nós temos exemplos incríveis dessa manipulação. Nós temos senadores que compraram o mandato pelos fins maiores. O senador Sarney, que foi eleito por um estado, mas ele nunca morou. E tem muitos por aí. Tem muitos por aí. É só um exemplo para não deixar as coisas no ar. Então, nós temos uma representação no Congresso totalmente falsa, totalmente comprometida. Nós temos uma representação no Congresso que produziu, que confirmou esse desequilíbrio entre as bancadas. Nós temos um Congresso Nacional onde a maioria dos parlamentares é representante da minoria do povo brasileiro. E é representante dessa minoria por um problema de dominação.
Nós temos uma parte do território nacional que vive na mais tremenda miséria, porque não interessa o desenvolvimento. Aquele que está na miséria depende do seu dominador e chega até a ser grato ao seu dominador. Então, é esse Congresso, fruto da miséria, fruto do Brasil que não assumiu ainda o nível da cidadania, esse Congresso que vai fazer a revisão. O que eu posso esperar desse Congresso?